Graças a Deus, abençoados. Vamos à glória de hoje. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, a partir do versículo 31. Jeremias 31. Hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito dos 4 pilares da nova aliança. Deus revela através do profeta essa nova aliança e como ela seria. E fica bem claro que ela seria superior a que eles estavam vivendo e se submetendo. Deus, ele fez uma aliança com a nação de Israel no Sinai. E essa antiga aliança, ela era baseada em obras, que nós conhecemos como obras da lei. E essas obras deveriam ser o quê? Observadas, mas elas não seriam o que iria trazer para o povo de Israel a justificação. A primeira aliança, ela teve um propósito. O propósito da primeira aliança era preparar o povo, moldar o povo para a aliança que estava por vir. E aqui Jeremias, usado pelo Espírito de Deus, fala a respeito dessa aliança que iria vir, que iria acontecer através do que nós já tomamos conhecimento a respeito do sacrifício de Cristo. Então vamos ler? Eu não vou pregar aqui a respeito das alianças, mas sim dos 4 pilares dessa nova aliança que Deus fez conosco. Porque a primeira aliança lá foi feita com o povo de Israel no Sinai. Então nós não temos nada a ver com essa primeira aliança, abençoados, onde eles eram obrigados a guardar o sábado, a fazer sacrifícios, a observar vários mandamentos e ordenanças. Nós nunca tivemos nada a ver com essa primeira aliança, não. A aliança que Deus fez com ambos os povos, essa sim, queria permanecer para sempre, que ia ser não só suficiente, mas eficaz para nos justificar, perdoar, santificar e salvar. Então já citei aqui, né? Já adiantei para vocês quais são os 4 pilares dessa nova aliança. Então essa aliança, feita através do sacrifício de Cristo, não de animais, como era na primeira. A primeira aliança foi baseada em sangue de animais. Essa última aliança, ela foi feita através do sangue do Cordeiro Imaculado, que é o nosso Cristo Salvador, o Filho de Deus. E essa aliança, ela possui 4 pilares. Pilar remete ao quê? A sustentação. Não, se tem 4 pilares ali sustentando, é porque é algo estruturado, firme, que não cai, não vai ser derrubado. Então vamos primeiro aqui ler o que está escrito no capítulo 31, todos já acharam? Acredito que sim. Capítulo 31 do livro do profeta Jeremias, a partir do versículo 31. Veja que maravilha. Essa aliança que ainda não tinha sido estabelecida, não foi estabelecida no tempo de Jeremias, nem depois. Essa aliança, ela não foi estabelecida quando Cristo veio aqui. Foi depois da cruz, foi depois do sacrifício da vida dele, que essa aliança foi firmada, não só com a nação de Israel, mas com
todos os eleitos. Com os eleitos. Existem eleitos na nação de Israel, existem eleitos nos 4 cantos da terra. E essa aliança, ela foi pensada em favor de todos os eleitos de Deus. Então vamos ler? Eis aí vem dias. Só que dias aqui você não pode interpretar literalmente, tá bom? Dias aqui pode significar anos, séculos e até milênios. Nesse caso aqui, dias, você já pode cravar que significam séculos. Porque, na verdade, séculos depois do que foi profetizado aqui, isso aconteceu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Uma nova aliança que iria, sem sombra de dúvida, como também aprendemos com Hebreus, eu só não vou abrir Hebreus aqui para não demorar muito, iria substituir a antiga. Prosseguindo, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Na verdade aqui são 2 povos. É óbvio que se você ler isso aqui ao pé da letra, você vai entender que é um povo só. Eles estavam separados como uma nação. Mas aqui, literalmente falando, se trata de um povo só, mas não é o caso. Quando Deus ele faz essa separação, Israel e Judá, o que ele está querendo dizer aqui? Judá representaria os judeus que iam permanecer na aliança, de onde viria o Cristo. E Israel aqui é aquele Israel que se desviou semelhantemente como os gentios se desviaram antes deles. Porque quando houve uma separação, quando houve a divisão do reino de Israel, 10 tribos para um lado e 2 para o outro, Benjamim e Judá para um lado, e as 10 demais tribos para o outro, para o lado do norte, as 10 permaneceram do lado norte, e as 2 do lado sul. O que essa divisão causou? Não só uma divisão de país, de nação, não, abençoado, mas também espiritual, porque as 10 tribos do norte, infelizmente, a maioria, não todas, você vê lá nos livros de reis, aí você percebe que nem todo mundo que permaneceu do lado do norte se desviou do Senhor. Do lado do norte, Deus levantou muitos profetas ungidos, consagrados, e muitos ainda adoravam a Deus lá, mas a maioria não, a maioria infelizmente se desviou, deixaram de adorar a Deus para adorar outros deuses. Judá ficou com o Senhor, mas também com o tempo muitos se desviaram. A peneira passou através da Babilônia, para que fosse separado o joio do trigo, aqueles que servem a Deus e aqueles que não estavam servindo a Deus. Então Israel aqui representa futuramente todos os gentios, não só Israel que se desviou, não só Israel que virou as costas para Deus, mas todos os que viraram as costas para Deus, porque nós também viramos as costas para Deus, porque, para quem não sabe, nós somos descendentes de Noé como eles são. Nós somos descendentes de Noé, todos nós. E Noé foi aquele a quem Deus levantou, como Deus depois dele levantou Abraão. Lembra? O que Deus falou para Abraão? Eu vou citar aqui Abraão para ficar mais fácil você entender. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Mas não foi só com Abraão, não. Isso começou lá com Noé.
E nós somos, segundo a carne, descendentes de Noé, abençoados. Nós somos. Você, veja bem, você está aqui hoje na igreja adorando a Deus. Não é mérito seu. O fato de eu estar aqui hoje pregando essa palavra não é mérito meu, não. Isso é obra do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse realizado a obra dele na tua vida, se você não fizesse parte dos planos de Deus, você não estaria aqui, eu não estaria aqui. Agora você entende porque não nos cabe julgar quem quer que seja. Nós não estamos aqui para julgar quem quer que seja. Se o próprio Cristo não veio aqui para isso, ele não veio para julgar, ele não veio para condenar, muito menos para destruir. Ele veio fazer o que aqui? Salvar seu povo dos pecados deles. E isso ele fez, e fez bem feito. Diga graças a Deus. Olha, eu poderia aqui falar só sobre isso, da eficácia da obra de Cristo. Mas vamos continuar. Verso 32, mas vocês entenderam? Israel não é só Israel. Quando você lê aqui, principalmente nessa passagem, não é só Israel. Israel aqui agora está representando todos os eleitos de Deus que não tiveram nada com a primeira aliança. Agora os judeus aqui sim, foram aqueles que participaram da antiga aliança, mas agora Deus os chama para uma aliança melhor e superior. Essa é a aliança que devemos nos submeter. Preste atenção, verso 32. Não segundo a aliança que fiz com os seus pais. Está vendo? Essa aliança de hoje não tem nada a ver com aquela lá. Está claro ou não está claro aqui? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do... Lembra? É essa aqui que eu citei. Porque nós temos a ver com aquela aliança que ele fez com Abraão. Aquela sim, aquela nunca deixou de ser. Aquela é muito parecida com a que Deus fez com Noé. Lembra bem, essa aliança Deus fez primeiro com Noé, depois com Abraão, e ela chega até nós através de quem? Através de quem? Jesus. Entenderam agora? Então não segundo a aliança que fiz com os seus pais, mas os pais aqui, os pais deles que saíram do Egito, não os pais patriarcas, ou seja, Abraão, Isaac e Jacó. Não, aquela aliança que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, pertence a gente também. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Todos os povos são todos os povos. E Deus muda? Deus muda? Deus não muda. A palavra dele volta para ele vazia? Não. Para Deus o tempo significa alguma coisa? Também não. Ele é transcendente. Para ele o tempo não importa. Então, é aquilo que eu falei, vocês prestaram atenção no que eu falei aqui? Essa nova aliança, ela se aplica depois da cruz para aqueles que já existiram, já passaram por aqui, hoje não estão mais aqui, estão lá no céu, estão lá na glória. Se aplica a nós hoje. E quando eu falo nós, não estou falando só a Igreja Graça e Vida, abençoado, pelo amor de Deus. Quando eu falo nós, é muito parecido com o que a Bíblia deixa bem claro. A gente não pode entender as coisas ao pé da letra. Nós, é nós mesmo, pelos quatro cantos da terra. Não só tem eleito aqui, Deus não. Veja bem, isso não tem nada a ver com méritos. Não é porque eu sou da Igreja Graça e Vida, eu tenho direito. Não é porque você é da Igreja Graça e Vida. É porque você é da Igreja de Cristo. É porque você é um escolhido. Não é porque a pessoa é da Igreja Batista. Não é porque ela é da Presbiteriana. Não é porque ela é da Anglicana ou Luterana. Não. São denominações. Graça e Vida, Luterana, Presbiteriana, Batista. São denominações. A Igreja de Cristo é uma só. A Igreja Graça e Vida é só um bloquinho
da grande igreja que Cristo salvou. Que a igreja que Cristo salvou é grande. Então, não segundo a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei, está bem claro, pela mão para os tirar da terra do Egito. Então, referindo-se àquela aliança lá do Monte Sinai, não a que foi feita com Abraão. Pois eles quebraram a minha aliança, e quebraram mesmo, não quebraram? Apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Que dias? O dia que Cristo seria preso, crucificado e morto. Depois desses dias. Com a casa de Israel. Casa de Israel, olha para o pastor aqui, ó. Casa de Israel significa o quê? Eleitos. A igreja como um todo. Na mente, olha que maravilha. Olha que bênção. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, a minha vontade. Lembra que eu falei que nós não estamos aqui por mérito próprio? Eu vi necessidade de ir para a igreja, eu vou. Não, você não viu nada, eu não vi nada. Você já nasceu com isso em você, você já nasceu com a marca. Você não recebeu a marca no batismo. Você não recebeu a marca quando colocou os pés pela primeira vez aqui. Não. Essa marca lhe foi impressa. Essa marca lhe foi concedida antes da fundação do mundo. Para Deus não existe tempo. Para Deus... mas como? Antes da fundação do mundo. É isso mesmo. Deus já te conhecia. E sabe o que é melhor? Ele já tinha um plano para você. Plano de salvação. Está aqui, é bíblico. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. E também aonde? No seu coração as inscreverei. Ou seja, na alma, no espírito. Eu serei o Deus deles. Olha Deus afirmando. Não tem esse negócio de meio termo com Deus. Isso não existe com Deus vivo. Não com Deus vivo. Não com Deus verdadeiro. Isso é coisa do homem. Ele está dizendo aqui: eu serei o seu Deus. Quer vocês queiram ou não. Você pode ter nascido ateu. Não, eu sou ateu. Igual você está aqui, porque é verdade, até eu posso falar. O doutor Augusto Cury. O doutor Augusto Cury, que é um psiquiatra de renome, um dos maiores vendedores de livros do mundo. Foi aí que ele teve uma experiência com o Senhor e se converteu. Ele se considera um cristão hoje. E não mais um ateu. Ele acredita em Deus. Mas ele já foi um ateu. Mas aqui, ó, aqui é a resposta para isso. A resposta para isso está aqui. Nessa pequena frase: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Acabou. Quando Deus decreta uma coisa, o que Ele decreta acontece. Sempre foi assim. Lembra de Gênesis 1? No princípio Deus criou os céus e Ele disse: haja luz. E houve luz. Quando Deus fala, a palavra dele tem poder. Eu serei o seu Deus e você será minha ovelha. Você pode ser ateu, você pode ser o que for. Eu serei o seu Deus e você será minha ovelha. Que maravilha. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, todos. Não é você que vai ganhar almas para Jesus, não, elas já estão ganhas. O que vai acontecer? Deus, não, mas você pode evangelizar. Plante a semente, prega a palavra,
Porque através de você, isso será confirmado. Veja bem, nós somos ceifadores. Lembra que Jesus falou para os discípulos certa vez? A seara é grande, mas naquela época, né? Naquela época, realmente, poucos são os trabalhadores. Orem para que o Senhor da seara envie o quê? Mais trabalhadores. E Ele enviou. Olha como a igreja cresceu. E vai continuar crescendo, e não há quem impeça isso. Não há quem impeça. Não existe poder suficiente para impedir o crescimento da igreja, o crescimento da obra de Deus, a conversão. Não tem como. Isso é impossível. Então aqui ele está querendo dizer isso. Que não é a igreja que vai ganhar ninguém. Não é a igreja. Elas estão ganhas, elas já estão salvas. Através de você, Deus simplesmente irá o quê? Despertá-las. Não foi o que Paulo falou? Oh, desperta tu que dormes. Essas pessoas só estão dormindo. Dormindo na fé. Dormindo na fé. Mas elas vão despertar no tempo de Deus. Há tempo para tudo. Lembra de Eclesiastes? Eu li isso aqui domingo. Há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo de semear e tempo de colher aquilo que foi semeado. Quem semeou? Foi Deus. Eu expliquei isso aqui domingo, não foi? Quem semeou? A vida não é o que você vê refletido no espelho. Quando você vai lá pentear o cabelo, escovar os dentes, as mulheres, né? Retocar a maquiagem, você faz isso de frente para o espelho, não é verdade? Quando eu faço barba, eu faço de frente para o espelho, senão eu vou me cortar todo. Mas o que eu estou vendo ali refletido no espelho não sou eu. Não. Não é o que Deus semeou aqui. Não. Quem eu sou, o que Deus semeou aqui, eu não consigo ver com os olhos naturais, mas Deus consegue. O que Paulo, ele ensina lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 16. A ninguém conhecemos segundo a carne. Não é lindo isso? Então você não é isso. Mas é claro, agradeça a Deus pelo que você vê também, porque foi Deus que deu esse corpo. Eu aprendi uma coisa. A gente tem que ter muito cuidado com as vaidades, não é? Cuide do que Deus te deu. Mas cuidado com os excessos, porque senão vai parecer que você não está satisfeito com o que Deus te deu. Se Deus quisesse que eu fosse mais alto, eu seria mais alto, mas Ele não quis. Se Deus quisesse que eu tivesse olhos azuis, Ele teria me dado olhos azuis, mas Ele não quis. Ele achou melhor me dar olhos castanhos escuros e bem escuros. Então eu louvo a Deus pelo que Ele me deu. Se Deus quisesse que eu medisse 1,80 m, 1,90 m, eu mediria 1,80 m, 1,90 m, mas Ele não quis. Então eu tenho que agradecer a Deus. Quando Deus cria a raça humana e dá um jardim para eles, o que Deus te fala? Ó, cultive. Mas é só o jardim? Não. Entenda uma coisa, o jardim ia proporcionar para a raça humana tudo aquilo que eles necessitariam para uma vida melhor. Então é uma coisa automática. É uma troca. Eu cuido do jardim e o jardim cuida de mim, porque o jardim ia proporcionar o que para eles? Alimento. O melhor alimento, o alimento que é deixar o corpo saudável, cabelo saudável, vida saudável. Então é isso. Aí prosseguindo, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se estas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor.
se puderem ser medidos os céus lá em cima, olha que maravilha, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel. Lembra? Toda a descendência de Israel, que é toda a igreja, todo o povo salvo, por tudo que fizeram, diz o Senhor. O que ele quer dizer? Essa nova aliança vai ser inquebrável, inviolável, irrefutável, impossível de ser desfeita. É isso que ele está querendo dizer aqui. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade que mais uma vez é a igreja, a nova cidade, será reedificada para o Senhor. E é o que já está acontecendo. Desde a torre de Ananel, até o portão da esquina. Aqui ele usa o exemplo da antiga cidade de Jerusalém. Mas não é essa que vai ser restaurada. É a Jerusalém espiritual. Amém? A Jerusalém futura e espiritual. Até a porta da esquina. Verso 39. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe. E depois se virará na direção de Goar. Todo o vale dos cadáveres e da cinza de todos os campos, até o ribeiro de Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém que não é a que nós conhecemos, tá? A Jerusalém histórica ou a Jerusalém atual. Não. Esta Jerusalém aqui é Jerusalém espiritual, que engloba não só o Israel étnico, não, mas o Israel salvo, que existem pelos 4 cantos da terra. Entenderam? Então esta Jerusalém espiritual, que ele já salvou, oh glória a Deus, jamais será arrancada, ou seja, jamais me abandonará, como a primeira abandonou. Por quê? Porque estava debaixo de uma aliança inferior. Aquela aliança lá, feita na época de Moisés no Monte Sinai, no pé do Monte Sinai, essa não foi a aliança principal. A aliança principal Deus ainda iria fazer, não só com Israel, mas com todo o seu povo, com todos os seus eleitos, com esta Jerusalém. Essa jamais será arrancada, ou quebrada, ou desfeita, e mais, destruída, jamais, porque foi feita através do sangue do nosso Salvador, derramado na cruz do Calvário. Então, essa é a primeira parte, a introdução. Mas vocês entenderam até aqui? Maravilha. Vamos então agradecer a Deus. Ele fez conosco uma aliança inquebrável.